Romanos 8, versículo 18. Eu gostaria muito que os irmãos lessem juntamente comigo. Romanos 8, versículo 18. Amém? Quem não encontrou é misericórdia. Amém, todo mundo? Vamos ler em uma só voz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Vamos fazer uma oração antes de meditarmos na palavra do nosso bondoso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno e grandioso Pai, ó Deus, como nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem dado, como nós te agradecemos, Senhor, porque tem sido bom, Senhor, para conosco. Todos os dias as obras da providência têm se feito notórios, Senhor, em nossas vidas, e nós te louvamos, nós te glorificamos. O que te peço, Senhor, é que mediante esta escritura belíssima, é que nos ensine, porque o Senhor sabe, nosso intelecto é limitado, mas a tua sabedoria é gigante, e nós descansamos nela. Nos ilumina e nos ensina, Senhor, em nome de Cristo, amém. O tema que me foi proposto hoje foi um tema muito claro, muito aberto, que foi justamente teologia da contemplação, mas me trouxeram um problema dentro desse tema. Claro, o tema é teologia da contemplação, mas o problema é como contemplar a eternidade em um mundo manchado pelo pecado, em um mundo caído. Como contemplar aquilo que nos transcende, que ultrapassa os tempos, o nosso tempo, em um mundo manchado, justamente como o presbítero disse hoje à tarde, pela idolatria. Como a gente consegue fazer isso? Logo de cara eu queria começar que contemplar é uma ação muito difícil. Passar momentos solenes, concentrado, atento, observando profundamente algo e meditando acerca deste algo, se torna muito complicado no contexto apressado em que vivemos. Em um mundo em que a cada dia tenta mais e mais te prender a ele por meio de artifícios como jogos, redes sociais, ilusões políticas, prazeres mascarados cheios de ilusões, a contemplação, meus irmãos, ela tem sido algo praticamente impossível. A ideologia do hoje e do agora está em alta. Discussões sobre uma vida além daqui estão ultrapassadas. Isso é coisa de filósofo lá da Grécia Antiga. Isso não é mais para nós. A nossa luta, sabe o que é? É como a gente vai passar mais tempo aqui nessa terra. Esses são os estudos, esses são os principais temas de pesquisa dos nossos dias. O homem moderno não tem mais o desejo pelo que se configura eterno. E agora, sem o desejo de contemplar o além-tempo, o homem se vê preso em procurar redenção, um conserto para este mundo caído, por meio do próprio mundo caído. Ele quer ficar aqui, mas ele sabe que tem alguma coisa errada aqui. Ele sabe. Então ele procura uma redenção neste tempo, neste mundo. Pobre homem. Mal sabe que nada que este mundo possa oferecer pode auto-redimi-lo, pois o que está morto ou totalmente corrompido não pode se auto-reviver ou se auto-regenerar. O princípio lógico é este, meus irmãos. Se algo está morto, ele tende ao quê? Mortandade. Se algo está podre, ele tende ao quê? Apodrecer mais ainda. E nós, quando percebemos
as condições deste mundo manchado pelo mofo do pecado, por este fungo chamado pecado, é necessário entender que sem algo poderoso, belo, puro, vivo, verdadeiro e eterno, sem isso, sem algo com estes atributos, sem uma realidade em que se encontra estes atributos, este mundo continuará apodrecendo sem propósito algum. E o homem procura neste mundo estes atributos, meus irmãos, justamente para confirmar a sua defesa de que o mundo pode se auto-redimir. E eu não culpo o homem por isso. Sabe por que eu não culpo o homem por isso? Para ele procurar esses atributos aqui. Nosso mundo, eu vou dizer. É porque o mundo, originalmente falando, ele tinha resquícios, atenção, claros e plenos do que é poderoso, belo, puro, vivo, verdadeiro e eterno. O homem, junto com toda a criação, ele foi criado para o que é glorioso. A terra, ela foi moldada para apontar para um reino glorioso. E hoje, após o pecado, após a mancha da desobediência entrar no mundo, nós ainda temos esses resquícios, mas não de forma clara e plena. Tudo agora foi obscurecido e limitado. Nós estamos no escuro por causa do pecado. Por isso, é necessário contemplação. É por isso que se faz necessário contemplar. E é por isso que eu volto à minha proposição do início da introdução. Eu disse o quê? Contemplar é muito difícil. Contemplar no escuro e no limite é muito difícil. Você já experimentou entrar num quarto todo escuro e nomear cada cômodo que tem dentro do quarto, tudo no escuro? Já tentou fazer isso? Sem ver? Vocês veem? É difícil, né? É difícil. O mundo manchado pelo pecado obscureceu a visão, o coração. Então a contemplação se torna algo muito difícil. Mediante tudo isto, meus irmãos, agora você pode me questionar: Pedro, você está dizendo para mim que é quase que impossível contemplar a eternidade em um mundo caído por causa que o pecado limitou a nossa visão, limitou o nosso coração ao entendimento do eterno. Então, como é que eu posso contemplar a eternidade neste mundo obscuro e limitado, neste mundo caído? A resposta, ela será dita e refletida no decorrer desta meditação, fruto de momentos extensos de contemplação. Para saber responder ou solucionar esse problema, você tem que contemplar muito, muito mesmo. E nós assim veremos. Voltemos à palavra do nosso Senhor Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta a algumas congregações de Roma, genuinamente alcançadas pelo Evangelho, tendo como propósitos apresentar de maneira límpida um resumo da doutrina bíblica cristocêntrica aos romanos, lembrar verdades fundamentais do Evangelho aos crentes em Roma, ajudar no combate aos falsos mestres e convocar a igreja de Roma ao quê? A unidade. Paulo, ele ao expor de forma belíssima Cristo como sendo o centro das Escrituras e que o Antigo Testamento é uma série de apontamentos que nos levam ao ápice do Evangelho, que é o nosso Senhor, o apóstolo Paulo confirma e defende uma verdade em Romanos. E essa verdade ecoa em nossas vidas. Que verdade é essa? A verdade de que a justiça vem pela fé neste Cristo e que tendo fé nele, consequentemente você será salvo, e sendo salvo você usufrui dos benefícios da salvação. Capítulo 8
qual nós lemos no verso 18, o capítulo 8 em sua inteireza, justamente nos fala, meus irmãos, dos benefícios que recebemos pela justiça de Cristo. Ou melhor, eu acho isso belíssimo. Ou melhor, os benefícios que recebemos por nossa união com Cristo. Nós estamos intimamente unidos com Cristo. E onde Paulo vai dizer isso? Acompanhe comigo. Olha aqui que interessante. Versículo 8, acompanhe. Capítulo 8, versículo 1. O que Paulo diz? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em quem? Em quem? Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Verso 9, o que é que ele diz? Vós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito. No Espírito de quem? De Cristo Jesus. No Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Esse tal não é dele. 8, verso 10, diz o quê? Se porém Cristo está em quem? Em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem, gente? Com Cristo. Olha aí a nossa união com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? De seu Filho. E o Filho de Deus não é Cristo, não? É, o Filho de Deus é Cristo. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 8:35. Quem nos separará do amor de quem? De Cristo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo e espada? Se nada pode nos separar do amor de Cristo, logo nós estamos unidos a Ele. 8:37, o que é que vai dizer? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi aquele que nos amou? Cristo Jesus. Mas ele não termina por aqui não. Tem o verso 39, olha o que ele vai dizer. E eu quero que vocês leiam junto comigo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como nós vemos aqui, meus irmãos, nós estamos unidos a Cristo de forma tão profunda, meus irmãos, de forma tão compacta, que somos considerados filhos de Deus. E por isso, agora como filhos de Deus, nós somos o quê? Chamados, nós somos justificados, nós somos santificados e nós somos glorificados. E agora glorificados em Cristo Jesus, mesmo que ainda não plenamente, podemos contemplar a glória plena que há de vir a ser revelada em nós, mesmo em um tempo podre, obscuro, limitado e vazio pelo pecado. Primeiro pressuposto que nos permite contemplar a eternidade no vazio do mundo pecaminoso é a nossa união com Cristo, meus irmãos. É que somos um em Cristo Jesus desde a eternidade. Se estamos verdadeiramente unidos ao nosso Senhor, nós conseguimos observar a nossa herança nesta esfera em que vivemos. E olha que interessante, olha a beleza desse texto. A união de Paulo com Cristo era tão grande, tão certa, ele estava tão convicto que ele estava unido a esse Senhor, que ele diz assim: porque para mim, eu tenho por certo, eu tenho certeza, que os sofrimentos do tempo presente, obscuridade e limitação, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, o benefício, plenamente, que nós receberemos em Cristo Jesus, naquele grande dia, no dia do Senhor. E mediante esta convicção, meus irmãos,
Convicção esta que devemos ter. Deus ainda nos agracia com alguns meios que nos permitem contemplar a eternidade em Cristo Jesus nesta terra. E eu gostaria de discorrer com os irmãos, informando-os um pouco sobre estes 3 meios. O primeiro meio que Deus nos dá para contemplarmos a glória que há de vir, a eternidade neste mundo manchado e caído, é o quê? A criação. O primeiro meio, escutem bem, que Deus nos entrega para que possamos contemplar a eternidade em Cristo é a criação. E antes de discorrer um pouco, de argumentar um pouco sobre isso, eu gostaria de trazer a definição. Qual é a obra da criação? Os estudantes aí do Catecismo Maior de Westminster. Qual é a obra da criação? Na pergunta 15 do Catecismo Maior de Westminster, os reformadores, os irmãos que estavam naquela assembleia, eles definiram a obra da criação como aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, para si, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Isso é muito interessante. No decorrer de Gênesis 1 e 2, nós vemos em cada parte da criação, quando Deus termina de criar, ele diz o quê? E tudo isso era muito bom. Toda a obra da criação de Deus foi feita perfeitamente. E diante desta definição que nós temos aqui, agora nós temos que responder a outra pergunta. A gente já sabe qual é a obra da criação. Agora a outra pergunta é: como que faço para contemplar a eternidade em meio à criação do Senhor, que nós vimos que foi criado tudo de forma boa e perfeita, que agora é considerada maldita por causa do pecado? E agora? Como a gente consegue, por meio da criação, contemplar a eternidade e a glória que há de vir? Como disse, meus irmãos, ainda há resquícios do que é glorioso na criação. E é a partir destes resquícios obscuros e limitados que em Cristo Jesus nós contemplaremos a glória que virá. E a palavra de Deus nos dá lembretes de que é possível contemplar. Essa fundamentação da minha proposição não é coisa da minha cabeça, não. É Deus mesmo que nos diz no meio da sua palavra. Então vamos ver lá. Primeiro texto. Queria que os irmãos me acompanhassem nesses textos. Salmo, capítulo 8, verso 1. Que diz assim. Acompanhe comigo. Salmo 8, 1. Um salmo bastante cantado aqui na igreja. Salmo 8. Diz o que no verso 1? Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome em toda onde? O que é que diz aí? Em todo o quê? Toda a terra. Olha que interessante. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Pois puseste a tua glória sobre os céus. Davi aqui neste salmo, meus irmãos, ele afirma que o nome de Deus é magnífico em toda a terra, e que no vislumbre, na contemplação dos céus, é perceptível o que? A majestade do Senhor. É perceptível vermos a sua glória. Ou seja, quando contemplamos o céu, você já parará para observar o céu? Quando nós contemplamos esses céus, nós percebemos as obras dos dedos de Deus, não é isso que diz no verso 3 do Salmo 8? Isso. E quando nós contemplamos, nós percebemos que há um plano, uma esfera gloriosa que está além de nós, e que experimentaremos deste plano. Sabe por quê? Porque o ungido de Deus, como afirma o Salmo 8, meus irmãos, que foi feito, no entanto, um pouco menor do que Deus, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e unidos a ele, desfrutaremos desta eternidade,
desta glória, estaremos diante da majestade plena. Essa majestade que hoje os céus expõem, como diz no Salmo 8. Ungido do Senhor, Jesus Cristo, quando nós contemplamos os céus, nós sabemos que Ele tem autoridade sobre toda a criação. Logo, nós olhamos e dizemos: o nosso Rei está para vir. O nosso Rei está para vir e julgar os seus inimigos e assim governar sobre um reino eterno. Mas não é somente no Salmo 8 que a gente encontra isso. Salmo 19, verso 1 também, um salmo bastante conhecido pelos irmãos. Salmo 19, 1 diz o quê? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. O rei Davi, olha aí que interessante, mais uma vez, o rei Davi declara que a partir da observação dos céus, há uma percepção do que é glorioso e eterno. E não somente nos céus que se acham elevados a nós, mas também no firmamento se pode achar o quê? Os feitos gloriosos do Senhor. Tanto os céus quanto a terra anunciam, narram a glória de Deus. Embora haja uma obscuridade para percebermos, unidos ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, percebemos que a criação que contemplamos aqui e agora, em sua beleza limitada pelo pecado, não se compara, sabe o quê? A que presenciaremos na recriação, quando novos céus e novas terras serão feitos por causa da vitória de Cristo sobre a morte. Não se compara, meus irmãos, a criação que contemplaremos na renovação de todas as coisas. Se você acha o nascer do sol na praia lindo, espere, a eternidade é melhor. Se você acha maravilhoso deitar em uma rede, em um sítio sossegado, escutando os passarinhos cantarem, olha que coisa linda. Se você estiver nesse momentozinho assim, espere, aguarde, viu? A eternidade é muito melhor que isso, muito melhor. Se você acha maravilhoso, meus irmãos, andar por uma estrada longa, em uma BR vazia, contemplando as serras do Seridó, ao ver o pôr do sol belo, espere, fique tranquilo, a eternidade é 1000 vezes melhor. Mas a gente não para por aí. O Salmo continua informando que a partir da criação nós contemplaremos a glória de Deus. Salmo 104, verso 31. Vamos lá para o Salmo 104, verso 31. O que é que diz o salmista no Salmo 104, verso 31? 104, Salmo 104, verso 31, diz o que? Todos acharam? Gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Vamos lá? A glória do Senhor nas suas obras. O salmista aqui, meus irmãos, ele traz uma relação entre a glória do Senhor e as obras das tuas mãos. E dentro do contexto do Salmo 104, o salmista ele se refere tanto às obras da criação de Deus, quanto às obras da providência do Senhor. A maneira que Deus criou todas as coisas e a maneira de Deus de sustentar e zelar por todas estas coisas redundam em sua glória. E quando observamos tais coisas, lembramos do nosso Senhor da glória, e com certeza, sem sombra de dúvidas, aguardamos pela renovação destas coisas. Que grande dia será
quando a expectativa da criação e os gemidos da criatura passarem. E quando virmos a glória do Senhor em nós plenamente, junto com o nosso noivo. Que grande dia será! Que grande dia será quando em novos céus e nova terra exultaremos a redenção do Senhor sobre todas as coisas. Quando os animais do campo louvarem ao Senhor, vão dar glória a esse Deus na eternidade. Quando toda a criação louvar juntamente com os santos unidos a Cristo, santo, santo, santo é o Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós aguardamos por este dia. Mas para não ficar detido somente ao Antigo Testamento, gostaria que os irmãos abrissem justamente na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Romanos 1, do 18 ao 20. O que é que o apóstolo Paulo ele vai falar a nós sobre a contemplação da criação para enxergarmos a eternidade? Romanos 1, 18 ao 20. Diz o quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus está sobre os homens que distorcem a verdade de Deus. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Interessante. Por quê? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão o quê? Que estão o quê? Criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, para que eles sejam inculpáveis. O eterno poder de Deus, como a sua divindade, os seus atributos são revelados na criação. E este é um exemplo claro de como nós podemos ver esses atributos. Como eu tinha dito na introdução, a bondade, a beleza, a verdade, o poder, a eternidade na criação. Aí você pode me dizer agora, meus irmãos, Pedro, mas e como eles vão saber que devem viver uma vida de justiça se eles não fazem ideia da existência divina? O texto responde, simples. Eles sabem que há um Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são manifestados nas coisas criadas. Por meio da criação, sugere-se um Criador. As 5 vias de Tomás de Aquino nos explicam. A criação ela é o quê? Nova. A gente viu isso até no Salmo 19, né não? Um dia discursa o quê? Outro dia, a criação móvel, aqui. Logo, ela é movida por outro ser. E quem é esse ser? Se não Deus. Outra via, a criação, ela tem uma causa. E para não ter uma cadeia infinita de causas, existe uma causa. Existe uma causa primeira, meus irmãos. E que causa primeira é essa? É Deus, meus irmãos. Na criação também existem seres que podem deixar de existir. Você pode deixar de existir, essa igreja pode deixar de existir, esse terreno aqui do lado pode deixar de existir. Eles não são seres necessários, mas para que isso aconteça, precisa-se de um ser necessário para todas as coisas. E que ser é esse, meus irmãos? Eu vou ver ali no fundo. Que é na pilha, né? Que a pilha se descarrega.
manifestada em nós, em Cristo, que possui a glória de Deus. Então observe esta criação, pare, se atente para isso. Ela está narrando, os céus estão narrando a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas existe outro meio que Deus nos dá para contemplarmos a eternidade em meio a esse mundo caído. E que meio é esse, meus irmãos? A igreja dele, a igreja do Senhor. A igreja é um meio pelo qual podemos contemplar a eternidade. O número total de eleitos que se foram, que se encontram no presente século e os que virão, nos levam a contemplar o que? A glória que há de vir. E esta proposição, meus irmãos, que trago, ela é defendida em dois argumentos. O primeiro, a plena união que a igreja tem com Cristo e os seus benefícios nos levam a contemplar o que é eterno. Esse é o primeiro argumento que defende isso. O segundo argumento é a diferenciação solene que a igreja tem em um mundo caído nos leva a entender que a igreja não faz parte deste plano, que ela não pertence às coisas daqui. Ou seja, a igreja, ela aponta para o seu verdadeiro lado. A igreja aponta para uma esfera muito mais gloriosa. E existem evidências bíblicas para isso também. Olha como uma palavra do Senhor é perfeita, ela é útil mesmo. Então vamos abrir em Efésios 2, texto que nós lemos aqui na liturgia, Efésios 2. Eu lerei e os irmãos acompanham do verso 1 até o verso 7. Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 7. Amém? Vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera onde? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o que? Filhos da ira, como os outros também. Mas tem um adversário aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, nos mostra dois paralelos de tempo aqui. Primeiro, nós estávamos, verbo o quê? Do passado. Nós estávamos mortos. Esta era a condição da igreja, dos irmãos que compõem a igreja. Nós estávamos totalmente o quê? Perdidos, andando segundo o curso deste mundo. Porém, versículo 4, há uma mudança, há um outro paralelo de tempo aqui. Agora a igreja possui pessoas vivas em Cristo Jesus, e por isso, no que consta aos benefícios desta união, a igreja está assentada onde? Que ele diz aqui no texto? A igreja está assentada onde? Nas regiões celestiais. Ou seja, pode-se afirmar que a igreja já desfruta da eternidade, das benfeitorias das regiões celestiais, mas ainda neste mundo caído precisamos limpar as sujeiras dos nossos pés por meio
da palavra do nosso Deus, por meio do seu sustento em nos santificar. Entretanto, embora lutando contra as potestades deste mundo caído, lutando contra os pecados do coração, que geram o sofrimento do tempo presente, como a gente viu em Romanos 8, por causa desta união, nós, meus irmãos, conseguimos contemplar aquilo que não plenamente ainda experimentamos, mas experimentaremos em Cristo Jesus. O que é a glória que há de vir? Quando estivermos reunidos, como igreja mesmo, lembrem-se, estamos admirando o reflexo da comunhão dos santos no céu. Quando estivermos cultuando ao Senhor, cantando louvores a Ele, aprendendo de Sua palavra, partilhando dos sacramentos aqui, lembrem-se, não se esqueçam que glorificados estaremos o cultuando face a face. Observem a igreja, observem o fim, como será nossos corpos glorificados e nós louvamos ao nosso Senhor face a face nos céus, novos céus e nova terra. Mas não para por aí. Romanos 8, do 28 ao 30, diz o que, meus irmãos? Romanos 8, do 28 ao 30, ele vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, mais uma vez, demonstra nesses 3 versículos os benefícios da união de Cristo com a igreja e como estes, por meio da igreja, nos levam a contemplar a glória que há de vir. O primeiro benefício aqui é que todas as coisas cooperam para o bem da igreja. Todas as coisas, sem exceção, cooperam para o nosso bem. E como isso é possível? Como que é possível isso? É possível, pois Deus predestinou a igreja desde a eternidade para que esta fosse segundo o seu Filho. Então o Pai olha para o Filho, aceita o sacrifício e toma para si aqueles que foram comprados pelo sangue. E está onde, meus irmãos? Aonde? Tudo isso aconteceu? Na eternidade, meus irmãos. Tudo isso aconteceu na eternidade. E após isso, o corpo de Cristo, a igreja, ela é chamada, justificada, santificada, estamos sendo santificados e glorificados. Isto é, a comunhão dos santos de Deus já partilha da sua glória, e se assim é, certamente é possível contemplar a glória do Pai que está no Filho, que está na igreja, sendo plenamente revelada na igreja, na eternidade. Meus queridos, é muito difícil não perceber algo glorioso quando nós olhamos para a verdadeira igreja, para os eleitos do Senhor. É quase que impossível contemplar nós crentes em Cristo a eternidade selada na igreja, selada em você, selada nos seus irmãos. É quase que impossível não ver, não observar profundamente isso. Mas tem mais texto. 1 Pedro 2,9, meus irmãos, vamos abrir lá? 1 Pedro 2,9, vamos correndo. 1 Pedro 2,9 diz o quê?
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação que? Santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo evidencia neste versículo que há sim, meus irmãos, diferenciação solene entre a igreja e o mundo caído. Veja, Pedro ele define o que é a igreja aqui. A igreja é o quê? Geração eleita, reverberando o apóstolo Paulo que fala sobre eleição também, ó. A igreja é o quê? Sacerdócio real, reverberando o quê? Hebreus. A igreja é o quê? Nação santa, ou seja, separada de todas as coisas que concernem ao mundo. É o que mais a igreja? Propriedade exclusiva de quem? De Deus. Indicando que somos somente pertencentes a este Deus. E dentro destas definições nós podemos ver o que o mundo não é e o que que a igreja é. E por sermos diferentes deste mundo e exclusivos de Deus, certamente o nosso lugar não é aqui. Este corpo não é o corpo final de nossas vidas. Essa mente não será a nossa mente para sempre. Não, nós seremos glorificados em Cristo por esse Deus que nos chama de nação santa, de propriedade exclusiva dele. Então aguardemos esperançosos, pois os sofrimentos, pecados e máculas deste tempo não serão para sempre. Não serão para sempre. A glória que há de vir é melhor e nos restaurará por completo. Então aguardemos por esta restauração. Aguardemos por esta glória que há de ser revelada em nós. E o último texto, meus irmãos, para terminarmos esse segundo meio dado por Deus a nós, é Mateus 5, 13 e 14. Palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz aqui: vós sois o quê? O sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois mais o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Cristo, no Sermão do Monte aqui, ele ensina que a igreja é o quê? Sal da terra e luz do mundo. A igreja leva o sabor do evangelho em um mundo totalmente insípido e sem gosto. Ela é a luz que brilha na escuridão, porque o mundo jaz na escuridão. Cristo, nestes versículos, meus irmãos, ele evidencia também, assim como o apóstolo Pedro, que há diferenciação solene entre a igreja e o mundo caído. Mas como eu tinha dito anteriormente, a igreja possui homens pecadores, e estes homens não produzem luz por si mesmos, né? Eles não produzem sabor por si mesmos. Por isso, é necessário haver algo com luz plena, eterna, que reina sobre um plano glorioso e que ilumina a igreja para que esta brilhe no mundo. É necessário, sabe o quê? Haver algo que dê sabor perpétuo à igreja para que esta espalhe o evangelho verdadeiro e se mantenha firme neste mundo. E o que é esse algo, meus irmãos? É Deus, o nosso Deus glorioso, que agracia a igreja, nos tornando sal e luz neste mundo. Meus irmãos, ao olharmos a comunhão que temos um com os outros aqui, a diferença entre nós e o mundo e a nossa função de proclamar a palavra de Deus para este mundo, nós percebemos o plano perfeito do Senhor e certamente observamos a
a sua eternidade em nós, sabendo que tudo isso tem um propósito. E qual é o propósito? A glória de Deus. A glória. Tudo redunda em glória. Para irmos para o final, meus irmãos, Deus ele nos entrega outro meio, um meio importantíssimo para contemplarmos a eternidade em um mundo caído. E esse meio é muito difícil de achar, viu? Está aí no colo de vocês. É isso mesmo. Outro meio que Deus dá para nós contemplarmos a eternidade neste mundo caído é a palavra dele. É o principal meio que ele nos dá para contemplarmos a glória que há de vir a eternidade com ele. A escritura encontrada nos livros do Antigo e do Novo Testamento nos ajudam a contemplar a eternidade, a glória que há de vir. E esta afirmação ela se torna verídica, meus irmãos, no momento em que entendemos que a palavra de Deus se caracteriza por coisas preciosas e gloriosas. A palavra de Deus é um milagre. Você já parou para pensar nisso? Vocês têm em mãos um milagre. Quantos impérios não tentaram destruir essa palavra? Quantos homens impiedosos não tentaram distorcer esse evangelho? Milhares, mas está aí, preservada, intacta. Vocês têm ela em mãos. A palavra de Deus é um milagre. A palavra de Deus é a mente revelada do Senhor. Tudo que Deus pensou na eternidade e decretou está aí na mão de vocês. A palavra de Deus é uma mensagem divina. A nós é Deus falando conosco. Olha que coisa preciosa, não é não? Maravilhoso demais. A palavra de Deus ecoa da eternidade. É algo eterno. A palavra de Deus apresenta a mensagem da aliança, do amor e da esperança de Deus dada a nós. A palavra é a fonte de toda a verdade. Ela é a lei do Senhor e é o livro que aponta para o que o ser humano mais necessita. O que é? Cristo Jesus. Por estas definições, pode-se facilmente então afirmar que a partir da palavra de Deus, a glória que há de ser revelada em nós será vista, pois é por ela que se vê a glória de Deus revelada em Cristo. É por meio dessa palavra. Sem os mandamentos do Senhor, é impossível ver a eternidade neste mundo caído. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, não conseguimos contemplar a eternidade nem na criação, nem na igreja. Como vimos, o fundamento das evidências que provaram as nossas proposições trazidas aqui se encontram aonde? Eu provei tudo como? Por meio da palavra de Deus. É a partir dela que a nossa contemplação da eternidade se expande no mundo caído. É a partir da palavra que aquilo que é obscuro e limitado, vocês lembram que eu disse isso? Tem o que é obscuro e limitado? Se torna mais claro aos nossos olhos em Cristo Jesus. E a própria palavra vai nos informar que a partir dela vemos a eternidade, a glória que há de vir. E onde ela vai dizer isso? Vamos lá, Lucas 1, do 1 ao 4. Introdução do Evangelho de Lucas. Olha o que ele vai dizer. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado.
Lucas, na abertura do Evangelho aqui, mostra o porquê de estar escrevendo aqueles relatos acerca do Senhor Jesus e de sua mensagem. Primeiramente, ele informa que outros já escreveram acerca disso, possivelmente se referindo a quem? A Marcos e a Mateus, mas que era necessário escrever em ordem tais relatos para que Teófilo, que é o destinatário desta carta, tivesse plena certeza das verdades na qual foi instruído. E que verdades seriam essas, meus irmãos? Teófilo foi instruído sobre o quê? O que é que Teófilo foi instruído? Eu respondo: acerca da palavra de salvação de Jesus Cristo. Aquilo que Paulo instrui em Romanos 8, que fomos chamados, predestinados, justificados e glorificados. Teófilo, ele recebeu essa palavra também, igual a gente está recebendo agora. A palavra de Deus pregada a Teófilo certamente o fez contemplar a verdade do quê? Da eternidade prometida em Cristo Jesus. Lucas, ele estava instruindo Teófilo a receber uma mensagem eterna que se cumprirá nesse Senhor, naquele grande dia, no dia do Senhor. Meus irmãos, ao olharmos para o Evangelho, ao meditarmos nas palavras deste Evangelho que nos instruíram, que nos levaram a crer em Cristo também, notamos nelas já a nossa realidade glorificada, e isso nos impulsiona a guardar e nos alegrar, não é não? Impulsiona, né? Quando a gente recebe esse Evangelho e a gente sabe dos benefícios que a gente já tem em Cristo, isso nos alegra, né não? Alegra muito. Mas Paulo, ele também escreve um pouco acerca disso. Romanos, capítulo 15, verso 4. Olha o que é que ele vai dizer lá. Romanos 15, 4. Ele diz assim, ó: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação do que? Das Escrituras tenhamos o que? Esperança, meus irmãos, para que tenhamos esperança. Paulo, neste versículo, ele deixa escancarado qual é a finalidade das coisas que foram escritas anteriormente e nos foram ensinadas, ou seja, as palavras dos profetas. E qual é o fim destas coisas? Ou pelo menos qual é um dos propósitos destas coisas, desses escritos? A esperança do crente, é isso que ele diz no texto. Paulo afirma que tudo que foi escrito pelos homens inspirados por Deus foram escritos para que esperemos em algo com paciência. Isso remete ao que, meus irmãos? Romanos 8, 24 e 25, é o que ele vai dizer. Porque na esperança nós somos o que? Salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo, ele está justamente nos dizendo que a Escritura expõe aquilo que esperamos com paciência, e que esta coisa, essa coisa que a gente espera, ela nos consola. E o que é que nós esperamos se não é a glória que há de vir, que há de ser revelada em nós, meus irmãos? Sim, a palavra de Deus expõe a glória que há de ser revelada em nós. Então, ao meditarmos e descansarmos nela, esperamos esta eternidade, a chegada do nosso Rei. Esse texto nos fala claramente que por meio da Escritura contemplamos aquilo que esperamos. E o que é aquilo que nós esperamos? A eternidade, agora que há de vir. E o último texto para já irmos para o final, agora de verdade, meus irmãos. 1 Coríntios 2, do versículo 9 até o versículo 12. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, a igreja.
Mas Deus nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o quê? O que nos é dado gratuitamente por Deus, meus irmãos. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele afirma nestes versículos, meus irmãos, a grandiosidade do mistério de Deus revelado a nós. Primeiro, já se torna grandioso quando ele cita a própria Escritura falando acerca dela mesma. Ele cita Isaías 64:4 aqui nesse texto, no qual ele diz que este mistério revelado é tão esplendoroso que nenhum sentido humano, sem auxílio do Espírito Santo, entendeu tais palavras. E por assim dizer, Paulo anuncia à igreja que o Espírito de Deus habita neles e que agora eles podem entender, ver, ouvir e guardar no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E qual é a fonte deste saber? Por meio de que a igreja entenderá, verá, ouvirá e guardará aquilo que Deus preparou para nós. O que é aquilo que Deus preparou para nós? Eternidade, a glória que há de ser revelada em nós. E a igreja, ela só vai entender, ouvir e guardar com o auxílio da palavra de Deus, por meio das sagradas escrituras, com o auxílio do Espírito Santo, unidos a Cristo. Sim, nós contemplamos a glória, aquilo que Deus preparou de antemão a nós. Louvado seja Deus por sua palavra, pois ela nos indica, meus queridos e amados irmãos, que os sofrimentos deste tempo não se comparam com aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Por meio da sua Santa Escritura, nós conseguimos ver a glória que será revelada em nós, a eternidade. E diante de tudo isto, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Mediante todas estas afirmações, conclui-se que sim, que apesar de difícil, é possível contemplar a eternidade em um mundo manchado, e que sim, Deus nos entregou meios graciosos no qual podemos contemplar a nossa esperança e herança. Unidos a Cristo por auxílio do Espírito, vemos o reino glorioso por meio da criação, da igreja e principalmente por meio da palavra. Vemos a eternidade que partilharemos com o nosso Senhor. Em fronte às conclusões ditas, tenho algumas aplicações nestes pontos. Primeira aplicação que eu trago aos irmãos é: busque compreender a sua união com Cristo. É a primeira coisa que eu trago aos irmãos. Porque com a clara compreensão dos benefícios da sua união com Cristo, você vai conseguir contemplar a eternidade com Deus, a sua esperança em todos estes meios. E como eu vou fazer isso? Ore mais, se dedique mais à palavra de Deus, medite acerca de quem Deus é e quem você é nele. Ame-o, seja piedoso. E aqueles que não confessam Cristo como Salvador, este é um momento, eu não estou fazendo nenhum apelo neste momento, mas eu estou dizendo aqui, meus irmãos, e aqueles que estão escutando, que a palavra foi dita a vocês. Este é o Senhor, esse é o único Senhor que pode lhe salvar do pecado que cega os seus olhos e o seu coração. Ele é o único capaz de te fazer olhar para uma herança incorruptível nos céus e te dar a consciência de que sem Ele
O seu destino é no abismo, na ira eterna de Deus. Esse é o Cristo que nos ilumina. Creia, você será salvo. Segunda aplicação que eu trago, queria pedir para o slide, aquela menina bonita ali. Olha aí, essas são algumas imagens que eu pedi a algumas pessoas da igreja para me mandarem. Eu pedi assim, tragam aí paisagens bonitas aí, vocês acharam? Olha aí, isso não é bonito não, meus irmãos, é lindo. Se puder passar, tem outra criação aqui, olha que coisa linda. Pare para observar a criação. Ela nos ensina muitas coisas. Eu não acredito que ela possa revelar acerca do plano de salvação de Deus, porque Ele revelou na sua palavra, mas ela ensina muito sobre um Criador poderoso e perfeito. Ela ensina muito sobre beleza, e sobre uma beleza que rege todas as belezas que só encontraremos na eternidade. Larga esse celular um pouco, larga esse jogo um pouco, olhe para o céu. Ele vai narrar, Ele vai declarar a glória de Deus a você, a glória do Deus Criador. Outra aplicação que eu trago aos irmãos, pode passar. Olhe para a igreja, se alegre com seus irmãos, porque vocês partilham da mesma glória, vocês podem contemplar e experimentar da mesma eternidade, vocês já são glorificados em Cristo. Então louvem juntos, conversem sobre isso, orem, estejam de corações agradecidos diante do Senhor, e assim será notório a eternidade junto no céu. Ali é minha turma de seminário, e depois de um módulo que nós tivemos com o reverendo Tiago. Esses são irmãos queridos da nossa igreja, que eu amo muito. E por último, meus irmãos, a última aplicação que eu queria trazer a vocês é outro slide. Pode passar. Busca a palavra de Deus, medite nela, observe cada detalhe dela, ame esta palavra até o fim, porque este milagre que nós carregamos em mãos é perfeito demais para a gente ignorar ele. Ele carrega a nossa esperança, ele carrega uma verdade metafísica e real, aquilo que somos, aquilo que Deus é aquilo que Ele fez, é aquilo que fará. Sabe onde está? Está aí, ó, na palavra do Senhor. Guarde no coração para não pecar contra Deus, mas também para contemplar a glória que há de vir e perceber o quão pequeno é o sofrimento presente comparado à eternidade dito nesta palavra. Não deixe de ler. Ame esta palavra. Sigamos ao nosso lar, sigamos essa eternidade, contemplemos tudo isso. Quer contemplar a eternidade do mundo caído? É assim, por meio da palavra, por meio da igreja, por meio da criação, mas unido ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que nos fará ver e desfrutar dos benefícios do lar que viveremos eternamente. Somente a Deus a glória pelo todos os séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, para já irmos para o final. Oremos. Ó Deus amado, querido, nós te agradecemos. Te agradecemos porque podemos contemplar da eternidade
mesmo em um mundo manchado pelo pecado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e nos concedeu esses meios. Te agradecemos porque o Senhor nos concedeu o meio principal, a Tua palavra inerrante, imutável e eterna, totalmente preservada e inspirada. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado, Senhor, porque por meio de Cristo nós podemos ter certeza que os sofrimentos deste tempo nem se comparam com o que passaremos durante toda a eternidade, unidos como igreja, contemplando a glória de Deus mediante Cristo, em Cristo. Essa é a nossa oração. Nos conduza para o nosso lar em contemplação. Em nome de Cristo, unido a Ele, que nós oramos. Amém.